Shows, festa, som, mil cenas pra mostrar. Diversão, galera vai pro ar. Interação, perguntas de arrasar. Só confusão. Fusão, 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 filmando a confusão. E hoje no Fusão nós falaremos sobre a preferência nacional. Mulheres? Não. Futebol? Também não. Hoje nós estamos na fábrica da Falk Beer e falaremos tudo sobre cerveja. E isso você confere nessa matéria agora no Fusão. Dono de uma cervejaria no quintal de casa, ao meu lado, o grande mestre cervejeiro Marco Falcone. E Marco, como isso tudo começou? Olha, começou como uma paixão fazendo cerveja na panela, há 28 anos atrás, e isso envolveu de forma muito intensa e depois acabou virando profissão. A partir dos anos 2000, estando na Europa, fazendo por outra atividade, por engenharia elétrica, conhecendo Hannover, eu acabei despertando mesmo essa paixão e resolvi que isso, de certa forma, iria ser o resto da minha vida, né? Em 2004, convidei meus irmãos, Ronaldo e Juliana Falcone, que toparam, nós chutamos o balde e fizemos a Falk Beer. E desde então não paramos de lançar tendências, de fazer tributos à cerveja artesanal. Não só no Brasil, mas no mundo, porque nós temos um intercâmbio muito incrível. Nós temos uma série de fatores aí que nos permitem hoje ser uma cervejaria local com pensamento mundial. Marco, qual é a principal matéria-prima da cerveja? Olha, em termos de quantidade, é a água, tá? A água, ela corresponde muitas receitas a 94% da cerveja. O segundo, e talvez o ingrediente mais volumoso em termos de custo, é o malte, tá? Então, o malte, dependendo do estilo da cerveja, ele pode ser de diversos cereais. Mas o principal cereal utilizado na fabricação da cerveja é o malte de cevada. Então, ele genericamente, até mesmo pela legislação, se falou malte é porque é o de cevada. Se for utilizar malte de outros cereais, como por exemplo do trigo, do centeio, da aveia, do alpiste, então todo cereal que possa ser malteado é passível de ser utilizado na produção da cerveja. Principal, o malte de cevada, que é esse aqui. Tá? O terceiro insumo mais importante seria o lúpulo. O lúpulo é uma planta que vem de uma trepadeira, uma flor em formato de cone, que aqui nós temos dificuldade no Brasil pelo clima. É uma planta que é muito comum entre os paralelos 40 e 50, mais ao norte, mas também ocorre ao sul. No Brasil é muito difícil. E o quarto insumo, que na verdade não é ingrediente, mas é o agente, seria a levedura, que é quem faz a cerveja. E nós vemos nas cervejas a cereja, a framboesa, que é bem utilizada lá fora, e você utiliza a jabuticaba, que é uma fruta totalmente mineira. Qual é o apelo disso? O apelo foi justamente prestigiar uma fruta endêmica no país, uma fruta que é muito relevante em Minas Gerais, e conseguiu um resultado surpreendente, porque a jabuticaba ela traz notas de acidez, do azedinho, né? Ela traz uma cor inusitada e o resultado foi excelente utilizando essa fruta. E, inclusive, quando exposta lá fora, me lembro que em 2010 eu levei a Vivre na Bélgica e apresentei para os principais fabricantes de cervejas lembro que os caras adoraram, mas eles não tinham noção o que era aquela fruta, né? Então é um marco muito legal, eu acho que é um troféu que a gente levanta aqui para o nosso estado, para o nosso país. E você, como entendedor master de cervejas, qual é o diferencial da cerveja brasileira para a cerveja do resto do mundo? Olha, o Brasil, ele poderia dizer que ele está apenas iniciando nessa arte. Nós temos as grandes escolas cervejeiras, que é a inglesa, a belga e a alemã, já trazendo isso aí de anos, de centenas de anos, de milhares de anos, e que vem desenvolvendo de acordo com o crescimento da civilização humana. Nós só temos 500 e poucos anos de existência no Brasil, né? E de cerveja
Cerveja, o primeiro registro da chegada da cerveja no Brasil ocorre em 1808, com Dom João VI, a família real portuguesa, né? E a produção mesmo começa na segunda metade do século XIX. Então é muito pouco tempo, é um piscar de olhos se olhar na história da cerveja mundial. Mas é relevante se considerar que de 10 anos para cá, nós temos tido um crescimento surpreendente, absolutamente incrível. E nós temos tido contato com cervejeiros incríveis de outros países que já acompanham essa história e conhecem o que é essa evolução da cerveja e que ficam surpreendidos em ver que no nosso país, que não tem malte disponível, que é uma das matérias-primas principais, não tem lúpulo disponível, que também é uma das principais, não tem a levedura. Na verdade, nós temos a água, que ela pode ser corrigida em qualquer parte do mundo. Então eles ficam pensando, puxa, nós temos o malte do lado da nossa fábrica, nós temos o lúpulo do lado da nossa fábrica, fazendo cervejas ótimas. Vocês aqui que não tem nada disso, compram, importam, isso viaja, pegando sol e chuva. Chega aqui e vocês ainda fazem excelentes cervejas? Então, quer dizer, é um sinal que eles reconhecem que o cervejeiro brasileiro é de extrema capacidade criativa e de extrema capacidade técnica também. Falcone, cada cerveja que nós bebemos é uma taça diferente? Sim, as cervejas, por terem estilos bem diversificados, elas vão nos trazer sensações também diferenciadas, né? Então nós temos cervejas, por exemplo, que vão requerer que o aroma dela seja retido. Então nós temos as bocas mais estreitadas, né? Nós temos cervejas que vão precisar exalar o álcool, então nós precisamos ter a boca mais alargada. Então, cada cerveja tem um estilo, os copos são realmente uma variedade muito incrível. E essa taça que nós temos utilizado, que foi desenvolvida pelo Theo Musso, né? O designer e mestre cervejeiro italiano, ela faz a função de coringa. Nós podemos utilizar todos os estilos na mesma taça. E muito interessante que essa taça ela traz uma coisa meio inédita, ela tem o logotipo de 4 cervejarias. Isso é a prova do crescimento e da união das cervejarias artesanais brasileiras. Então nós temos aqui o logo da Falck, o logo da Colorado, que é de Ribeirão Preto, o logo da Abadessa, que é do Rio Grande do Sul, e o logo da Bamberg, que é de Votorantim, estado de São Paulo. Mostrando que realmente não precisamos ser adversários, pelo contrário. Nós temos que dar os braços, porque o mundo cervejeiro traz união, traz amizade, né? Como diria Plutarco, né? Aumenta e alimenta as amizades. Eu quero homenagear uma cidade de Minas Gerais, a importância de Diamantina, que é patrimônio da humanidade, né? Mas tem um outro motivo linkado na cerveja. Quem estiver andando pelas ruas de Praga, na República Tcheca, e tiver um desmaio e acordar, perder a memória, não vai saber se está em Praga ou em Diamantina, porque o casario é muito parecido das duas cidades. Olha! Mas tem um motivo mais forte ainda. O filho mais ilustre de Diamantina, nosso presidente Bossa Nova, chamava-se Juscelino Kubitschek, porque ele era tcheco. Então nós fizemos esse link, juntamos toda essa história, a beleza de Diamantina, né? E temos aqui no rótulo o passadiço, simbolizando aí na cor sépia. E então, com muito orgulho, né, que a gente colocou essa cerveja no mercado e ela é um sucesso tremendo, inclusive vencedora de medalhas e prêmios. Ao lado do Ronaldo, que é o responsável pela produção. E o que você está fazendo agora? Nós estamos fazendo agora uma Falck Triple Monastério, tá? É uma cerveja belga, é uma cerveja que é uma receita dos Monges Carmelitas. E é uma cerveja que ela é refermentada na própria garrafa, engarrafada em garrafa de champanhe, uma cerveja muito especial. E nesse processo, o que está acontecendo? Olha, nesse momento nós estamos começando a fervura. Não ferveu ainda, mas já está, daqui a pouco vai começar a ferver. Nós fizemos a filtragem, onde nós separamos o líquido açucarado do bagaço do malte e transferimos para essa tina que vai ser fervido, vai ser lupulado e depois vai ser transferido para o tanque para a fermentação. Agora nós vamos entrar num lugar que é a lenda da Falck. Marco, a Monastério é premiadíssima, participou de um concurso com mais de 600 cervejas e venceu. Qual foi a tese que você usou para defender essa cerveja? Olha, é uma cerveja que traz uma receita dos monges carmelitas do século XIX. Ela adota uma série de fatores. O rótulo dela, por exemplo, tem o formato das janelas dos mosteiros carmelitas, né?
ela é a primeira cerveja triple fabricada no Brasil, engarrafada na garrafa de champanhe e arrolhada como os espumantes. E a primeira que usa essa técnica de envelhecimento na cave com o som de canto gregoriano, né? Então, na época, eram 600 bebidas, entre água, vinho, cachaça, refrigerantes. Das 600 ficaram 60, e no final foram 5 para a final. Nós fomos chamados a São Paulo, Instituto Nielsen Business, que promoveu o prêmio, que é chamado Prêmio Tecnobebida Award 2008, e defendemos a tese, que eu vou contar em seguida, né? Porque na entrega do prêmio eu tive que falar isso para o público. A entrega do prêmio parecia uma entrega de Oscar, e nós concorrendo com gigantes fabricantes de bebidas, e ganhamos o prêmio. Fomos chamados ao palco e eu revelei qual que era a defesa da nossa tese. E o prêmio é prêmio inovação. E pelo que eu vejo, é tudo muito retrô, muito feito como antigamente. E onde está a inovação, então? Resgatar a tradição também é inovação. O canto gregoriano é usado para mudar o metabolismo das células, das leveduras que são vivas, estão fazendo a cerveja. O canto não tem nem as primeiras nem as últimas notas, torna uma onda totalmente suave e vibração de 2.500 Hz. Essa vibração atravessa a garrafa e altera a levedura. Tem um livro que chama A Cura pelo Canto Gregoriano, que mostra que nos mosteiros na Europa, na década de 70, quando foram abolindo o canto gregoriano, os monges adoeciam. E tem estudos mostrando a cura do câncer de mama por canto gregoriano. Então, é uma coisa bem científica, não é um recurso de marketing. Então, as nossas cervejas entram, depois de produzidas, elas são colocadas nessa posição horizontal e são giradas 1/4 todos os dias, porque a gente tem maior exposição da superfície com o oxigênio da garrafa, onde a levedura vai consumir esse oxigênio. E depois fica mais 30 dias para ter uma maturação legal, melhorar o sabor da cerveja. Gente, agora eu vou ter o privilégio de degustar essa cerveja premiadíssima. E olha que curioso, ele vai abrir com uma espada. Por quê? Marina, isso é um ritual que Napoleão consagrou durante as guerras. Toda batalha vencida por Napoleão, ele abria com o sabre, e esse ritual homenageava as tropas, né? Hoje, no caso aqui, a gente abre o monastério sempre que a gente recebe uma visita. Primeiro, para poder dar boas-vindas e ficar agradecido com a importância da visita, né? Então, a gente consagra com isso. E segundo, se alguém falar que não gostou... Eu amei, de verdade, eu amei. Nunca tomei uma cerveja tão boa, nem tomei ainda, mas já gostei. Vamos lá, então? Bom, 3, 2, 1? 3, 2, 1, fala aí. 3, 2, 1... Olha, não se preocupe, não há risco de ficar qualquer resíduo de vidro, porque nós temos uma pressão de 4 quilos aqui dentro e isso espelha até bactéria que tiver. É uma cerveja, como vocês podem notar, com espuma generosa, aparência cor alaranjado, e a gente serve sempre nessa taça de vidro, de cristal, cristal ecológico. O dia que tiverem uma taça dessa, não lavem com a bucha em cima da logomarca, porque ela é gravada em ouro, e o ouro não adere ao cristal ecológico, que não usa o chumbo. Então, tudo isso vem reforçar o nosso conceito de cervejaria verde, né, que é trabalhado em várias fases, desde a parte da produção, onde a gente procura economizar insumos, água, que é o recurso importante, energia elétrica, vai até o tratamento dos nossos efluentes, envolve a utilização do bagaço do malte para alimentação animal, né? E, sem falar nisso, nós estamos num ambiente verde que faz face a qualquer crédito de carbono que nós possamos ter, né? Então, daí a gente está implantado dentro de um sistema, de um condomínio de sítios, e que trabalhamos aqui em total consonância com a natureza, com os moradores. Isso tudo é o meio ambiente, né? Então, eu faço um brinde aqui. E cerveja que respeita o meio ambiente, feita com arte, é o ideal para encerrar o Fusão de hoje. Tchau, até a próxima.